Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja bem-vindo a este canal. Dando sequência aos nossos comentários sobre a lição, né, a revista desse primeiro trimestre da CPAD, essa revista aqui, estarei hoje comentando neste vídeo a lição de número 3, que é esta lição aqui, a encarnação do Verbo. Estaremos comentando neste vídeo sobre esta lição. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso você ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever. Também que possa deixar o seu like. O like é aquele símbolo que tem assim, ó, com a mãozinha assim, que é como se fosse curtir o vídeo. Porque é muito importante, eu tenho visto que muitas pessoas visualizam o vídeo, mas poucos curtem. E se você curtir, você estará ajudando muito esse canal, porque quando você curte o vídeo, a plataforma do YouTube ela vai divulgar melhor o vídeo para outras pessoas. Então eu peço para você, se você entra para visualizar o vídeo, que possa lá clicar em curtir, dar o like, para ajudar o canal. E também peço para você divulgar o canal, compartilhar os nossos vídeos. E também, aproveitando a ocasião, eu quero afirmar que eu sou autor de 2 obras. Essa primeira aqui, ó, é Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, uma obra de 700 páginas, que contém muito conteúdo, muita informação referente à Bíblia, à história da igreja e à teologia. Então, é uma obra realmente que você pode colocar ao lado das suas Bíblias de estudo, dos seus comentários bíblicos, que vai te auxiliar, que vai enriquecer o seu conhecimento. E a segunda obra de minha autoria, que é esta aqui, ó, Os frutos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Obra que denuncia os erros de muitos líderes de igrejas autoproclamadas de evangélicas. É um tipo de livro que praticamente, até onde eu conheço, ninguém escreveu sobre este assunto aqui no Brasil. Então, as 2 obras, caso você queira adquirir, tanto essa aqui dos frutos dos falsos profetas, como a enciclopédia de notas bíblicas, você pode acessar os links que vão estar na descrição desse vídeo e deste canal para poder adquirir essas obras. Entrando aqui então ao nosso conteúdo do vídeo, a lição de número 3, que tem como tema a encarnação do Verbo. O comentarista usou aqui como textos base textos extraídos dos escritos de João, dos escritos joaninos. Ele tirou aqui da passagem da primeira epístola de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, do capítulo 4, do versículos do 1 ao 3, e da segunda epístola de João, do versículo 7, né, dessa segunda epístola. Já que ela não tem capítulo, então, ele tirou aqui do segundo versículo da segunda epístola do apóstolo João. Entrando aqui na introdução, vamos começar aqui a comentar. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com um tema, a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então essa lição, esse texto, esse tema vai tratar sobre a encarnação de Jesus, para mostrar que ele realmente foi humano, que ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, as mesmas angústias, as mesmas situações. Primeira parte, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Primeiro, o que é docetismo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus?
Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, o autor tratará das heresias do início do cristianismo que negavam que Jesus veio em corpo real, ou seja, que ele seria apenas um espírito ou um fantasma, não teria um corpo físico realmente pleno, verdadeiro. Tanto por isso que ele utiliza o conteúdo das epístolas de João, já que João, que viveu por mais tempo, até o ano 100, mais ou menos, então João ele conheceu, ele combateu os docetistas, que é esse grupo herege aqui, que ensinava então que Jesus foi apenas um fantasma. 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local, em Belém da Judéia e época, no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então ele destaca aqui os principais hereges da época do cristianismo primitivo, né? Cerinto, Saturnino e Marcião, que tinham, né, no seu corpo doutrinário e teológico esse tipo de ensino, de que Jesus realmente não era humano, de que ele não veio na forma humana, realmente plena. Entrando aqui na segunda parte do tema, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus, ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então é por isso que o Evangelho de João, quando ele inicia o seu conteúdo, ele já prioriza a questão da existência humana de Cristo, que eles viram, que eles o viram, que ele nasceu, que ele habitou entre nós, conforme o texto de João diz. Ou seja, ele esteve entre nós. É por isso que João escreve assim no seu evangelho, na parte inicial, para combater o docetismo, aquelas heresias ali que foram mencionadas que estavam no início do cristianismo. 2. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja bem, fala até assim, ó, e nós o tocamos da palavra da vida. Então, o toco era físico, realmente.
Continuando aqui. Vimos com os nossos olhos. Isso pode parecer até uma redundância, conforme o texto conforme eu já li. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Então, o credo dos apóstolos, que o comentarista aqui ele se refere, é um texto antigo da época da igreja primitiva que tem lá as sentenças, né, da doutrina básica dos apóstolos, que falavam assim, ó, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Aí vai até chegar nessa parte aqui, que fala que padeceu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, uma pessoa da história. E Pilatos, conforme se sabe, é que se comprovou a sua existência extra-biblicamente. A pedra encontrada em Jerusalém lá, que tem o nome de Pôncio Pilatos, como governador da Judéia. E também o anel de Pilatos, que foi encontrado na fortaleza de Herodes, a fortaleza que ele construiu, chamado Herodium, que tem lá o anel escrito Pilatos no anel, encontrado nessa fortaleza. Então é um personagem histórico. Então Jesus também foi histórico. Ele se relacionou com esses personagens históricos. Então não tem essa de que ele não foi alguém real. Continuando aqui, ponto 3. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, um dos heresiarcas lá, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Então é isso. O erro, o problema de não afirmar que Jesus realmente existiu de forma física, corpórea, é o fato de pôr em risco e também falar que ele não ressuscitou literalmente. E se ele não ressuscitou literalmente, o Novo Testamento está mentindo e não há salvação, não há vida eterna oferecida para aqueles que creem. Então, este é o problema. É por isso que o apóstolo João combate no seu evangelho os docetas e combate também nas suas epístolas, porque as 3 epístolas, quando elas são escritas, você pode observar que elas têm conteúdo apologético contra pessoas que estavam dentro do cristianismo primitivo, mas que estavam oferecendo ensinamentos controversos à existência física de Jesus. Então você pode comprovar isso também nas 3 epístolas. Terceira parte. Como essas heresias se revelam hoje? Aqui veremos então como que essas heresias elas se revelam hoje, como que elas estão hoje, como elas aparecem hoje. 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mórmons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, esses são os movimentos modernos que negam que Jesus realmente nasceu de forma virginal, milagrosamente. Ou seja, os Mormons, você que assiste muito vídeos, né, na internet,
Você pode ver que tem umas propagandas de vez em quando aí, de pessoas que falam que são missionários, né? Da igreja dos santos dos últimos dias. Da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E essa igreja é os Mormons. Então eles no ensino deles eles não acreditam que Jesus nasceu de forma virginal, de forma milagrosa por meio da Virgem Maria. Não, eles não acreditam nisso. Aí você vê eles oferecendo o livro de Mormon. Temos aqui muitos livros de Mormon, é gratuito para te mandar um. É o livro que fala sobre Jesus Cristo, mas mente. Como assim? Fala de Jesus Cristo, mas mentindo. Então tomem cuidado aí com esses anúncios, para vocês não caírem nesse enredo do diabo. E também tem outros, né, que a Igreja da Unificação, que também nega a concepção virginal de Jesus. Ponto 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Olha só o nível, né, para você, o nível das pessoas. Esse herege aqui lá do Egito, então falava que quem foi crucificado não foi Jesus, mas foi Simão o sirineu, aquele que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Olha só o nível que as pessoas chegam. O Alcorão, olha só, o Alcorão é um livro dos muçulmanos. O livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Isso está lá em Alcorão, capítulo 4, versículo 157. Então, Alcorão, capítulo 4, verso 157, nega. Fala que Jesus não foi literalmente crucificado. Veja bem o nível que as coisas são. Nas notas explicativas do Alcorão, né, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então aí está o problema. Também negando que Jesus morreu na cruz e que outra pessoa, né? Outra pessoa foi que morreu na cruz. Veja bem, então, a mentira como que ela é. Terceira parte, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Ou seja, além da Bíblia, tem outras fontes históricas que confirmam a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levava o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Então aí está. As provas, além da prova bíblica, que é a maior, ainda tem provas externas, que são as provas históricas, de historiadores como Flávio Josefo e Tácito, que declaram, confirmam a história da morte literal de Jesus. E um outro segmento que acaba negando Jesus, acaba procurando negar a sua existência, é a teologia liberal. Teólogos da teologia liberal que buscam, eles escrevem aqueles livros lá, Em Busca do Jesus Histórico, pois eles consideram os evangelhos como fábulas, como documentos não confiáveis. São realmente instrumentos do maligno para confundir as pessoas. Vamos entrar aqui na conclusão. As expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. E pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou. Fez-se
também sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então, essa é a verdade. E interessante que o texto fala aqui, que Jesus se encarnou. Uma vez eu estava dando um estudo de uma lição de escola bíblica dominical, e eu usava muito esse termo aqui, encarnou, porque era assim que estava no texto da lição da revista. E aí uma irmã lá falou assim, não irmão, não usa, quando você fala encarnou, fica parecendo que é de reencarnação, né? Mas é uma diferença, não é a mesma coisa. Encarnar é porque Jesus veio e se fez carne, entrou um corpo humano. Agora, reencarnar é outra coisa. Reencarnar é um ensinamento espírita, que a pessoa morre, nasce no outro corpo, morre, nasce no outro corpo, reencarna, reencarna. É outra coisa. Então, infelizmente, ela não estava sabendo separar os termos. Então, essa aqui foi o meu comentário sobre a lição de número 3. A lição comentada nesse vídeo, né? Que teve como tema a encarnação do Verbo. No próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, estaremos comentando a lição 4, que é Deus é triuno. Então, que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo, querendo Deus.